Uma boa noite, estamos aqui para mais uma aula de Torá. Hoje vamos falar um pouco das datas de hoje. 15 de Iyar, passando para o dia 16 de Iyar. Essa será uma aula curta, mas uma aula que, para mim, pessoalmente, é uma aula que fala de um assunto muito importante, muito especial. Lembrando que comentários e perguntas, toraprofunda@gmail.com. Nós já estamos num ano especial, um ano em que celebramos os 120 anos do Rebbe. 120 anos é um marco, 120 anos é uma data especial, é um ano especial. Isso deve dar para a gente entusiasmo, vibração, mais vontade de trazer Mashiach e uma expectativa ainda maior da completa e verdadeira redenção. Mas vamos ao assunto. Dia 15 de Iyar, 5.751, exatamente 31 anos atrás, logo após a reza de Minchá, a reza da tarde, o Rebbe de Lubavitch proferiu uma sihá, um discurso. Nesse discurso, o Rebbe frisou que ele iria distribuir um livreto para o público. Que livreto é esse? Um livreto com alguns discursos do Rebbe, 4 discursos do Rebbe que falam de Mashiach e da redenção. O Rebbe havia falado no Shabat anterior que o caminho mais rápido e fácil para trazer Mashiach é estudar assuntos de Mashiach e de Geulah e de redenção. E o próprio Rebbe, naquele momento, estava distribuindo um livreto, e assim fez. Foram milhares e milhares de livretos distribuídos. O Rebbe, na verdade, empurrando a gente, facilitando para a gente o estudo desses assuntos tão importantes e, como o Rebbe disse, que aceleram ainda mais a chegada de Mashiach. Naquele dia, houve também algo diferente, na verdade um marco. Vou explicar. Durante um bom tempo, vou começar na verdade de antes. É conhecido o fato de que os Hassidim sempre acreditaram que o Rebbe é Mashiach. Não só acreditaram, como souberam. O Rebbe, além de ser descendente do rei David, que é um dos requisitos para Mashiach, o Rebbe tem muitas outras características que demonstram que ele é o Mashiach da geração. Sendo assim, Hassidim entre si, os discípulos do Rebbe entre si, em reuniões hassídicas, em ambientes particulares, sempre falaram do fato de que o Rebbe é Mashiach, mas houve uma certa época em que os Hassidim começaram a falar falar sobre isso de uma maneira mais aberta. Após um certo tempo, o Rebbe disse palavras claras e enfatizou que isso daqui não era para ser feito naquele momento, e que isso poderia estar gerando certas consequências indesejáveis. E assim, os Hassidim pararam de divulgar esse fato. Obviamente, continuaram acreditando da mesma maneira, falando entre si da mesma maneira, mas para fora, isso não era transmitido normalmente. Até que chegaram os anos de 5.750, 51, 52, correspondendo a mais ou menos 1990, 91, 92, e o Rebbe começou a proferir discursos aonde víamos de maneira bastante clara o Rebbe se referindo a si mesmo como Mashiach. Um exemplo clássico é como o Rebbe frisou várias e várias vezes nos seus discursos que o líder da geração é o Mashiach da geração. Em outras ocasiões, o Rebbe frisou que o seu próprio nome é o nome de Mashiach. E assim, muitas outras maneiras como o Rebbe se expressou, que deixava claro algo que a gente já sabia, mas deixava claro até mesmo para alguém que lesse os discursos do Rebbe, de que
nós temos aquele que, no momento exato, vai se revelar como Mashiach. E aquilo, para os próprios Hassidim, foi uma coisa muito fantástica. Afinal, os Hassidim, que durante durante um bom tempo, foram como que bloqueados pelo próprio Rebbe de apresentar isso para fora de casa, como se diz, agora percebiam que o próprio Rebbe está frisando esse fato, e de diversas maneiras. O que aconteceu naquele dia 15 de Iyar é que logo após o término desse discurso que o Rebbe falou, no qual ele frisou que ia distribuir o livreto, um Hassid chamado Rabino David Nachshon, um emissário do Rebbe em Israel, anunciou bem alto, Yehi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed, entoando uma melodia. Yehi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Viva o nosso Rebbe, nosso mestre, Rei Mashiach para sempre. E os Hassidim, os discípulos do Rebbe presentes naquele momento, começaram a cantar junto. Não somente que o Rebbe não se opôs, mas o Rebbe também saiu daquele momento na sinagoga, ele já estava no seu caminho, depois da reza, depois do discurso, já estava indo para o seu quarto. No caminho, na saída da sinagoga, o Rebbe, como é costumeiro quando o Rebbe encoraja as melodias dos Hassidim, o Rebbe saiu da sinagoga encorajando o canto dessa melodia, Viva o Rebbe, Rei Mashiach para sempre, Yehi Adoneinu. E aquilo, para os Hassidim, foi um estrondo. Aquilo, um momento que eles esperavam, que nós esperávamos, por tanto tempo em que o Rebbe aceitasse que pudéssemos divulgar isso para o mundo, que pudéssemos cantar isso, pelo menos de maneira aberta, dentro da nossa sinagoga, do 770, aquilo aconteceu. Logo depois da reza, logo depois que o Rebbe saiu, foi para o seu quarto, uma grande dança dos Hassidim ocorreu na sinagoga, fazendo círculo, cantando novamente Viva o Rebbe, Rei Mashiach para sempre, e assim foi uma alegria muito grande. Baruch Hashem, eu tive o prazer e o mérito de estar lá naquele momento. A verdade é que eu tinha que viajar naquela tarde. Eu estava indo estudar na Terra Santa, estava indo estudar em Eretz Israel, junto com meu irmão. A gente estava indo para diferentes yeshivot em Eretz Israel. E quando eu ouvi no discurso do Rebbe que o Rebbe ia distribuir um livreto, eu falei, isso eu não posso perder. E naquele momento, num dos momentos que deu chance, eu saí, fui para um orelhão que ainda tinha lá naquela época, liguei para alguém que trabalhava com as passagens, etc., e avisei ele que eu ia ter que trocar meu voo, eu não ia mais viajar naquele dia. Tive que depois pagar uma taxa não tão barata, mas posso dizer que Baruch Hashem valeu a pena. E assim eu tive o mérito de que naquela noite, dia 16 de Iyar, receber das mãos sagradas do Rebbe o livreto com as 4 sichot, com os 4 discursos sobre Mashiach que o Rebbe distribuiu. Então essa data, que pode-se dizer é um tanto desconhecida, ela tem um conteúdo gigantesco. É verdade, no Shabat anterior, não no Shabat anterior, desculpa, agora estou fazendo as contas. No Shabat Tazria Metzorah, 2 Shabbatot antes desse ocorrido, o Rebbe, durante sua Sichá do Shabat, falou diversos assuntos e falou sobre a importância do estudo de Mashiach e Geulah, sobre Mashiach e redenção. E o próprio Rabino Nachshon, aquele que começou a cantar no dia 15 de Iyar, começou no Shabat a anunciar na frente do Rebbe 3 vezes Yehi Adoneinu, viva o Rebbe, Rei Mashiach para sempre. E o Rebbe se mostrou satisfeito
com aquele anúncio. Então, algo que já havia começado alguns dias antes, continuou e de maneira aberta. Por quê? Porque foi a primeira vez, dia 15 de Iyar, que era um dia de semana, que o Rebbe encorajou o canto do Yehi Adoneinu pelos Hassidim no 770, na sua sinagoga, com câmeras abertas, com transmissão internacional aberta. Isso foi uma bomba positiva. Aquele dia, na verdade, foi um marco. Foi um marco no qual o Rebbe, de certa maneira, falou: pessoal, já estamos numa outra época. Hoje já podemos falar isto de uma maneira mais aberta. Obviamente, houveram estágios, que eu não vou entrar nisso agora, nesse momento, mas a partir daquele momento, a partir daquele, na verdade, daquele ano, do ano seguinte, muitos Hassidim, muitos discípulos do Rebbe receberam respostas muito claras com relação à divulgação do Rebbe como Mashiach. Um dos exemplos assim muito fortes é o fato de que um dos livros que foi impresso pela editora oficial de Chabad, que se chama Kehot, um dos livros que foram impressos, na verdade não naquela época, mas já uns 2 anos depois, aproximadamente, um livro chamado Besorat HaGeulah. Esse livro contém dentro dele trechos dos discursos do Rebbe, onde o Rebbe fala de maneira clara vários assuntos relacionados a Mashiach e, especialmente, assuntos relacionados à identificação de Mashiach, onde o Rebbe frisa de diversas maneiras quem é o Mashiach da geração, como mencionamos antes, que Mashiach também se encontra em Nova York e várias outras coisas. O Rebbe falou coisas muito, muito claras, né? Indicando que ele próprio é o Mashiach. Às vezes pode-se dizer que nem é indicando, é na verdade falando de maneira clara. E aquele livro continha esses trechos de discursos do Rebbe. Quando os responsáveis pela edição desse livro quiseram já terminar quer dizer, como se fala, divulgar o livro e finalizar a impressão do livro, eles perguntaram, através de um dos secretários do Rebbe, perguntaram se podiam, no prefácio do livro, escrever diferente do que escreviam naquela época, que escreviam Kvod Kedushat Admur Shlita. Isso quer dizer o Rebbe Shlita, o Rebbe que tinha longos anos de vida. Eles queriam escrever o Rebbe Kvod Kedushat Admur Melech HaMashiach Shlita. Eles queriam escrever o Rebbe Rei Mashiach, que tenha longos dias e anos bons e longos de vida. E perguntaram para o Rebbe, através de um dos secretários, se podiam colocar nesse livro, no prefácio, dessa maneira, Rebbe Rei Mashiach. E o Rebbe aprovou. Isso quer dizer o seguinte, que a gente entrou naquela época, um pouco antes, um pouco depois, em um estágio no qual o Rebbe não se opõe mais a que divulguemos sua identidade como Mashiach. Não só que o Rebbe não se opõe, em várias ocasiões o Rebbe encorajou isso. O próprio Rebbe, nos seus discursos, fala claramente disso. Isso só reforça a nossa tzipiá, a nossa espera pela redenção. É diferente você estar esperando por Mashiach e não conseguir visualizar isso, e de quando você já sabe quem Mashiach é, já sabe onde ele se encontra, já sabe que está tão perto. Afinal, o Rebbe falou profeticamente que a revelação total de Mashiach vai ser muito em breve. Isso dá uma força para a gente, isso dá um encorajamento para a gente e faz com que a gente faça nosso trabalho de uma maneira mais vibrante, mais entusiasmada e tenha vontade ainda mais de que Mashiach traga a redenção nesse exato instante. Que possamos pegar forças desse dia especial, levar ele para o nosso serviço divino diário, divulgar para as pessoas que Mashiach está chegando. E, obviamente, temos que saber que quando divulgamos
todos os assuntos, especialmente assuntos de Mashiach, e até mesmo esse assunto do Rebbe ser o Mashiach. Devemos saber como explicar, como falar isso da maneira correta. Porque aí as pessoas entendem, compreendem e também participam. Acrescentam em mitzvot, se entusiasmam junto com a gente e a gente traz a Geulah, a redenção, mais rápido. Que seja agora. Gostaria de lembrar que nessa quarta-feira à noite é a festa de Lag BaOmer. Na sua sinagoga, no seu Beit Chabad, com certeza vão haver celebrações especiais de Lag BaOmer. Esse ano, graças ao bom Hashem, já sem tantas limitações da pandemia que houveram no passado, que possamos já festejar essa festa de Lag BaOmer em Yerushalayim Kodesh, já com o Rebbe totalmente revelado, já com a presença a olhos nus de Rabbi Shimon Bar Yochai, o grande tzaddik, que está ligado profundamente a essa data, e que possamos ver isso agora com nossos olhos, com muita alegria, mitoch simcha vetuv leivav, com o coração muito alegre. Lembrando que existe um costume em Lag BaOmer de se dar o número 18 para tzedakah, pode ser 18 centavos, alguém que pode 18 reais, se a pessoa quiser dar 18 mil reais também pode dar, que Hashem abençoe a todos com riqueza, para usar só para coisas boas de maneira revelada. E também costumamos recitar o capítulo 33 do Teilim no dia de Lag BaOmer. Isso, obviamente, além dos festejos de Lag BaOmer, de participar das paradas de Lag BaOmer, teremos uma às 5:30 da tarde no Parque Radical, aqui perto do Bom Retiro. Não sei se é considerado Bom Retiro ou não, aqui na capital. E isso na quarta-feira. E que possamos já festejar realmente a festa, não aqui, mas já em Yerushalayim, com todo o Am Israel reunido, e que tenhamos a redenção imediata, e aí haverá harmonia para todos os povos, em todos os lugares do mundo, e que seja já. Amém. Tudo de bom, muito obrigado. Mashiach já.